turn to Genesis chapter 22. Vamos abrir em Gênesis capítulo 22. Starting from verse 9. Vamos começar então lendo o versículo 9. When they reached the place God has told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Let us pay a special attention to the phrase, Abraham, Abraham. Prestemos atenção especialmente nessa frase, Abraão, Abraão. Not just Abraham. Não apenas Abraão. This is a double call, Abraham, Abraham. Aqui está um duplo chamamento, Abraão, Abraão. God called the name of Abraham twice. Deus pronunciou o nome de Abraão duas vezes. This is the first double call recorded in the whole Bible. E este é o primeiro chamamento duplo que aparece registrado na palavra de Deus. Now let's turn to chapter 45 of Genesis. Vamos abrir agora no capítulo 45 de Gênesis. Sorry, 46. É 46, desculpa. Starting from verse 1. Começando do versículo 1. So Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifice to the God of his father Isaac. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. And God to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am, he replied. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Again, we have a double call here. Mais uma vez nós temos um chamamento duplo aqui. Not just Jacob, but Jacob, Jacob. Não apenas Jacó, mas Jacó, Jacó. Then let's turn to Exodus chapter 3. Vamos abrir então em Êxodo, capítulo 3. Starting from verse 1. Começando do versículo 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, mountain of God. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. There the angel of the Lord appeared to him in the flame of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. But the Lord saw that he had gone over to look, called him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, here I am. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu,
eis-me aqui. Again, Moses, not just one Moses. Mais uma vez, Moisés, e não apenas uma vez, Moisés. Then Samuel chapter 3. Então, Samuel capítulo 3. First Samuel chapter 3. 1 Samuel capítulo 3. Verse 10. Versículo 10. The Lord came and stood there, calling as at the other time, Samuel, Samuel. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. This is the last time in the Old Testament we had double calling. Essa é a última vez no Antigo Testamento em que nós temos, então, um chamamento duplo. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. It started with Abraham, Abraham. Começou com Abraão, Abraão. Jacob, Jacob. Jacó, Jacó. Moses, Moses. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Then let's turn to Luke chapter 10. Vamos abrir em Lucas capítulo 10. That's starting from verse 40. Vamos começar a ler a partir do versículo 40. But Martha was distracted by all the preparation he had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordeno-lhe, pois, que venha ajudar-me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. So this is the first time in the New Testament we have the double call. Então, essa é a primeira vez no Novo Testamento em que encontramos o chamamento duplo. Martha, Martha. Marta, Marta. Then the same book, chapter 22. No mesmo livro, no capítulo 22. Verse 31. Versículo 31. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. But I pray for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Again, another double calling, Simon, Simon. Uma vez mais, um outro chamamento duplo, Simão, Simão. Then, Book of Acts, Livro de Atos, chapter 9. capítulo 9. Starting from verse 1 again. Começando do versículo 1, novamente. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote And asked him for letters to the synagogues in Damascus,
so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Now, this is the last time in the whole Bible the double call Saul, Saul. Essa é a última vez em toda a Bíblia em que aparece esse duplo chamamento, Saulo, Saulo. Now, I think we are very clear now. There are 7 double call in the whole Bible. Eu creio que agora nós temos clareza que existem 7 chamamentos duplos em toda a Bíblia. Abraham, Abraham. Abraão, Abraão. Jacob, Jacob. Jacó, Jacó. Moses, Moses. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Martha, Martha. Marta, Marta. Simon, Simon. Simão, Simão. Saul, Saul. Saulo, Saulo. So 7 double calling. Então 7 chamamentos duplos. Now why 7? Então por que 7? Why in Old Testament 4 double call? Então por que no Antigo Testamento 4 chamamentos duplos? In the New Testament 3 double call. E no Novo Testamento 3 chamamentos duplos. Now if we study the life story of these 7 characters in the Bible, Se nós estudarmos a história desses 4 personagens na Bíblia, now this double call has been given from our God to these people while they are in their crisis. e esses chamamentos duplos foram feitos a essas pessoas enquanto elas passavam por uma crise. When they heard that double calling, Quando eles ouviram aquele chamamento duplo, then they went through a crisis. então eles passaram por uma crise. And then it became a turning point of their life. E aquele então se tornou o ponto de virada da vida deles. We know the story of Abraham. Nós conhecemos a história de Abraão, When he was about to consecrate his only son, quando ele estava para consagrar o seu único filho. then the angel of the Lord Então o anjo do Senhor spoke from heaven. falou dos céus. The heaven could no longer keep the silence. Os céus não mais poderiam se manter silentes. And then you hear not just Abraham, you say, Abraham, Abraham. E aí então você não ouve apenas Abraão, mas Abraão, Abraão. That was indeed in the most important turning point of life of Abraham. E aquele de fato foi o momento de maior importância, de virada na vida de Abraão. The same thing applied to Jacob. A mesma coisa se aplica a Jacó. For 22 years, Por 22 anos, he thought that his son Joseph ele achava que seu filho José had been torn by the animals. havia sido despedaçado pelos animais. He had been shown the cloth of blood. E a ele foi mostrada aquela túnica suja de sangue. From that bloody cloth, Então, a partir daquela túnica manchada de sangue, he knew that his son has been torn into pieces. ele sabia então que seu filho havia sido despedaçado. For 22 years, Por 22 anos, he thought that's it. ele achava que era isso. He will forever say goodbye to his son. Para sempre, ele havia dito adeus ao seu filho. But one day the news came. Mas um dia aquelas boas novas chegaram. Joseph still alive. José ainda estava vivo. And not only that, he became the minister in Egypt. Não apenas isso, mas ele se tornou um ministro lá no Egito. And we were told that the heart of Jacob was cold. E nos é dito que o coração de Jacó estava frio. For 22 years, Por 22 anos, that heart has never been warmer. aquele coração nunca se aquecera. Day by day, it was getting colder and colder and colder. Dia após dia ele se esfriava, se esfriava e se esfriava. But now, good news. Mas agora as boas novas, After 22 years, após 22 anos, and he was told that his son's still alive. foi dito a ele que o seu filho vivia. Of course, he would like to visit his son. É claro que ele queria encontrar-se com seu filho. As if he even did not have to pray
whether he should visit his son or not. Até mesmo como se ele nem precisasse orar para saber se ele devesse ou não ir para o seu filho. Every average father will do that. Qualquer pai faria exatamente o mesmo. And next time when we see Jacob, should be in Egypt. E a próxima vez que nós encontrarmos Jacó, ele estará no Egito. But to our surprise, Mas para nossa surpresa, in that journey, naquela jornada, somehow in the middle of the trip, Jacob stopped. de alguma forma, no meio daquela jornada, Jacó para. That was a miracle. Aqui foi um milagre. Jacob never stopped when he decided to do anything. Jacó nunca parava quando decidia fazer alguma coisa. And we were told that he was very afraid. E nos é dito que ele estava com grande temor. We know that Jacob was very successful because his nerve was very tough. Nós sabemos que Jacó foi muito bem sucedido porque ele era alguém que tinha os nervos de aço. Only thing he feared is that he may suffer the loss. A única coisa que ele temia é que ele perdesse alguma coisa. But this time he is full of fear. Mas agora, neste momento, ele está cheio de temor. And it was God who had to comfort him. E foi Deus quem teve de consolá-lo. At that time, E naquele momento, God said to Jacob, Deus disse a Jacó: Jacob, Jacob, Jacó, Jacó, whether to go down to visit his son is the will of God. será que descer ao Egito para visitar o seu filho é a vontade de Deus? His grandfather went to Egypt and was put into shame. O seu avô havia estado no Egito e foi envergonhado ali. His father was about to go to Egypt and God stopped him. E o seu pai estava para ir para o Egito, mas Deus o impediu. Now I'm going to Egypt. Is this something right? E agora, eu estou indo para o Egito, será que está certo? And more than that, Mais do que isso, God's promise to his children is the land, the promised land, e a promessa de Deus para os seus filhos era a terra prometida, not Egypt. não era o Egito. So if I'm going to Egypt, Então, se eu for para o Egito, if I'm going to bring my whole family to e Egypt, se eu for levar toda a minha família para o Egito, now how about the will of God? e o que eu vou dizer a respeito da vontade de Deus? I may live a wonderful life. Talvez eu vá viver uma vida maravilhosa. Does that mean that the will of God will suffer the loss? Significa que a vontade de Deus sofrerá a perda. Again, he was afraid that something will happen that will damage the will of God. E mais uma vez, ele estava ali com temor de que algo pudesse então causar estrago à vontade de Deus. Now, in that important crisis, Então, naquela crise importante, when he has a doubt whether I should go see my son, quando ele estava em dúvida se deveria ir ver seu filho, and then God said, Jacob, Jacob. então Deus lhe diz: Jacó, Jacó. So that's another double calling in someone's crisis. Então, esse é um outro chamamento duplo durante a crise de alguém. Then you know very well the story of Moses. Também você conhece bem a história de Moisés. His life can be divided into 40 years. E a sua vida pode ser dividida em 3 conjuntos de 40 The anos. first 40 years he was in Egypt. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito. He has learned all the wisdom from Egypt. E ele aprendeu toda a sabedoria do Egito. He was mighty in words and in deeds. Ele era poderoso em palavras e em ações. But then we know that he ran for his life. E nós sabemos então que ele fugiu para salvar a He própria has been vida. exiled to the Midian desert. E ele foi então em exílio para o deserto de Midian. He has waited in the beginning, first year, second year. E ele esperou 1 ano, 2 anos. He thought that probably after 10 years, that God must try to call him back. Ele achava que talvez após 10 anos Deus o chamaria. To his surprise, Mas para sua surpresa, 20 years has passed. 20 anos se passaram. Heaven has nothing, no voice. E dos céus não vinha qualquer voz. Then, to his surprise, another 40 years has passed away just like that. Então, para sua surpresa, 40 anos se passaram dessa forma. He thought that probably he would never be used by God anymore. Ele achava que nunca mais seria usado por Deus. But one day, Mas um dia, while he was shepherding his sheep, enquanto ele pastoreava o seu rebanho, and God spoke out of a burning bush. Deus lhe falou então de uma sarça ardente. Moses, Moses. Moisés, Moisés. That's a great turning point in his life.
Ali foi uma grande virada na sua vida. when he was brought to the very end of his natural resource and natural life. Quando ele foi conduzido ao final dos seus recursos próprios, ao fim da sua própria vida. Who will employ a man of 80 years old? Quem vai dar emprego para um homem de 80 anos de idade? And how? Here you heard a voice, Moses, Moses. Mas agora você ouve aquela voz, Moisés, Moisés. So, another double calling. Agora outro chamamento duplo. And same thing applied to Samuel. A mesma coisa então se aplica a Samuel. And you know, Samuel was still a young boy. Sabe, Samuel ainda era um rapazinho. And if he want to know the will of God, E ele queria conhecer a vontade de he Deus. definitely will go to Eli. E por isso que ele se dirigiu a Eli. The word must come to Eli first. A palavra deveria chegar a Eli primeiro. He never expected that God will bypass Eli and speak to him directly. Ele nunca imaginaria que Deus daria a volta por Eli e falaria com ele diretamente. So when God called him and said, Samuel, E quando Deus chamou e disse Samuel, it cannot be from God directly. não pode vir diretamente de Deus. How can you imagine that God at that time will speak to Samuel directly? Quem poderia imaginar que Deus falaria diretamente a Samuel? Again, a great surprise. De novo, uma grande surpresa. And finally, E finalmente, God did speak to him, Samuel, Samuel. Deus verdadeiramente falou com ele, Samuel, Samuel. So that's 4 double call in the Old Testament. Então esses são os 4 chamamentos duplos no Antigo Then Testamento. in New Testament, Então no Novo Testamento, now Christ, Christ came down to the earth. então no Novo Testamento Cristo vem até a The terra. Word became flesh. O Verbo se fez carne. When Christ spoke, Quando Cristo falava, that means God spoke. significava que Deus estava falando. Again, double calling. Novamente, um chamamento duplo. Now the first one is Martha, O Martha. primeiro então é Marta, Marta. Again, the double calling came when Martha was in her crisis. De novo, esse chamamento veio a Marta quando ela passava por uma crise. She wanted to serve her master. Ela desejava servir o seu mestre. She knew that her master deserved the best service. Ela sabia que o seu mestre merecia o melhor serviço. So unconsciously, he put her standard of serving to the highest point. Inconscientemente, então, ela levou o patamar, o nível do seu serviço ao ponto mais alto. Then he discovered that his natural zeal will never reach there. Ela então descobre que o seu zelo natural nunca alcançaria aquele nível. So she became anxious. Ela se torna então ansiosa. She discovered that she needed more hand, just like hands of Mary. E ela descobriu então que precisava de mais mãos, como as mãos de Maria, para poder ajudá-la. Now the Lord spoke to him. Agora então o Senhor fala a ela: Martha, Martha, Marta, Marta, you have been troubled with many things. tem estado ocupado com tantas coisas. You are too complicated. Você é muito complicada. You make the service become so complicated. Você faz com que o serviço se torne tão complicado. No wonder you are troubled. Não é de se admirar que você esteja tão ocupado. To serve your master is the most simple thing. Servir o teu mestre é a coisa mais simples. Not many things, just one thing. Não são muitas coisas, apenas uma. One thing is needful. Apenas uma coisa é necessária. And Mary has chosen the better part. E Maria escolheu a melhor parte. So there's another crisis in the life of Martha. Aí então há uma outra crise. And A then vida you de know Marta. the story of Simon. Certamente você se lembra da história de Simão. And you know how he has denied the Lord 3 E times. você se lembra como ele negou o Senhor 3 vezes. But he never expected that to happen. Ele nunca imaginava que aquilo aconteceria. So at that night, Naquela noite, the Lord reminded him, o Senhor o fez lembrar: Simon, Simon, Simão, Simão, Satan tried to shift you, Satanás nos pediu para joelhar como but trigo, I will pray for you. mas eu orei por ti. When you turn back, you should strengthen your brother. Quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Now you know that definitely is the crisis of Peter. Então você sabe que esta foi a crise de Pedro. Then finally, Finalmente, então, Paul. Paulo. Before Paul was Paul, he was Saul.
Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. Now you remember he has embraced 3 worlds. Você se lembra que Paulo, ele abraçou 3 mundos. And cultural world of Greek. O mundo cultural dos gregos. And religious world of Hebrews. O mundo religioso dos hebreus. And military and the political world of Rome. E o mundo militar e político de Roma. He was almost on the rooftop of these 3 worlds. Ele é como se estivesse no ponto máximo, no topo desses 3 mundos. And he thought that he was serving his God. E ele achava que estava servindo o seu Deus. He wanted to wipe out all the followers of Jesus. Ele queria varrer da face da terra todos os seguidores de Jesus. By doing this, he thought that he was serving his God. E fazendo isso, ele achava que estava servindo o seu Deus. And you remember on the way to Damascus. Você se lembra ali naquele caminho para Damasco? Then he heard a voice from heaven. Ele então ouve aquela voz do céu. And somehow his eyes has been blinded. De alguma forma, os seus olhos foram cegados. He was prostrate on the way. E ele se prostrou naquele caminho. Because that light from heaven really surrounded him from every direction. Porque aquela luz que veio do céu o envolveu de todas as direções. And you remember, Holy Spirit really arrested Paul. E você se lembra como o Espírito Santo de fato ali tomou conta de Paulo. Once caught, never escaped. Uma vez preso pelo Espírito Santo, nunca mais And escapou. on the way to E Damascus, naquele caminho para Damasco, the Lord said to Paul, o Senhor disse a Paulo: Saul, Saul, why have you persecuted me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Remember, Lembre-se, that voice from heaven aquela voz veio do céu changed the whole life of Paul. e mudou toda a vida de Paulo. And later he was able to say, E mais tarde ele pôde dizer: no longer I, but Christ who lives in me. não mais eu, mas Cristo que vive em mim. What a great transformation. Que grande transformação. So after we go through these 7 double callings, E após considerarmos esses 7 chamamentos duplos, actually we are going through the crisis of these great figures in the Bible. de fato, ao fazermos isso, estaremos considerando então as crises nas vidas dessas 7 personagens. I will ask one question. Mas nós fazemos então uma pergunta: Why 7 double call? por que 7 chamamentos duplos? Why Abraham? Por que Abraão? Why no Isaac? Por que não há Isaac? Why you jump from Abraham to Jacob? Por que pula de Abraão para Jacó? And then Moses. E então Moisés. And then Samuel. E então Samuel. There are so many figures in the Bible. Há tantos outros personagens na Bíblia. Now why Holy Spirit has chosen Abraham, Jacob, Moses and Samuel? Então por que o Espírito Santo escolheu Abraão, Jacó, Samuel e Moisés? And then why Martha? Por que Marta? And then why Simon? Por que então Simão? And then why Saul? E por que Saulo? If we meditate on these 7 double callings, Se nós então meditarmos nesses 7 chamamentos duplos, you can see some progress there. você vai observar algum avanço, algum progresso ali. Now, calling means the call from our God. Então chamamento significa que é um chamamento do nosso Deus. We remember when Abraham was in Ur of Chaldees. Você se lembra quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus? The God of glory called Abraham O Deus da glória chamou Abraão out of Babylon, para que saísse de Babilônia, out of the Ur of Chaldees. que saísse daquela terra dos caldeus. Because when the glory of God, when the God of glory appeared to him, Porque quando Deus da glória apareceu a ele, then the first time Abraham know how to define the darkness. foi a primeira vez que Abraão conseguiu definir o que eram trevas. Now, before he met the God of glory, Antes que ele encontrasse o Deus da glória, he was surrounded by the idols. ele estava circundado pelos ídolos. Now, idol in some way comfort his life. De alguma forma, aqueles ídolos consolavam a sua vida. Idols somehow give him some light, dim light, like a candlelight. Os ídolos é como se dessem a ele uma luz muito fraca, como a luz de uma vela. But he never know how to define the darkness. Mas ele não sabia até então como definir trevas. Now, when God of glory appeared to him, Mas quando Deus da glória apareceu a ele,
Then he simply put his candle under the sunlight. Então ele colocou a sua pequena luz da vela sobre a luz do sol. Now he knows how to define the darkness. Agora ele sabia como definir trevas. That's darkness. E aquilo era trevas. When you compare the candlelight with the sunlight, Quando você compara a luz de uma vela com a luz do sol, for that reason, por esta razão, he turned his back to Babylon. ele então deu as costas para a Babilônia. So now he was called to the land of milk and honey. E agora então ele foi chamado para aquela terra onde mana leite e mel. So behind the call of God, Então por detrás daquele chamamento de Deus, there was a purpose. havia um propósito. Now Abraham was the first Hebrew. Abraão foi o primeiro hebreu. Now Hebrew means the one who crossed the river. Hebreu significa aquele que cruzou o rio. Abraham was the first Hebrew. Abraão então foi o primeiro hebreu. Because he was the first one who crossed the river of Euphrates. Porque ele foi o primeiro a cruzar o rio Eufrates. From now on, Da agora para frente, the land of idols behind him. aquela terra de ídolos estava para trás. After crossing that river, Após cruzar aquele rio, the promised land is before him. diante dele estava a terra prometida. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, Abraham is the father of faith. Abraão é o pai da fé. Now remember, because we all live by faith. Então se lembra, porque todos vivemos pela fé. That's why we are the descendants of Abraham. É por isso que somos descendentes de Abraão. Those who are in Christ Jesus, Aqueles que estão em Cristo Jesus, they are the true descendants of Abraham. eles são os verdadeiros descendentes de We Abraão. have been called with a wonderful calling. Nós somos chamados com um chamado maravilhoso. And for that reason, E por esta the razão, story of Abraham is our story. a história de Abraão também é nossa história. We begin our Christian life with the call, just like the calling of E Abraham. nós começamos a nossa vida cristã exatamente com o chamamento daquele de Abraão. We were justified by faith, Fomos justificados pela fé. just like Abraham was justified by faith before the law. Exatamente como Abraão foi justificado pela fé antes da lei. So from now on, we really follow that way of faith. Então, de agora em diante, nós também seguimos o mesmo caminho da fé. But not only that, Mas não apenas the isso, same thing with Jacob, a mesma coisa com Jacó. same thing with A Moses. mesma coisa com Moisés. Now, when God said, Moses, Então, Moses, quando Deus diz Moisés, Moisés, when he was brought to the very end of his natural life, quando ele foi conduzido ao próprio fim da sua vida you know, natural, he wrote Psalm 90. foi então que ele escreveu o Salmo 90. He said, our life is nothing but 70 years. E ele diz que a nossa vida é no máximo 70 anos. But for the reason of strength, Mas por causa do vigor, we may live up to 80 years. podemos alcançar 80 anos. Now, when God showed Moses the burning bush, Agora, quando Deus mostrou a Moisés aquela sarça ardente, he was already 80 years. ele já tinha 80 anos. According to his own estimate, De acordo com a sua própria estimativa, he already come to the end of his natural resource. ele já havia chegado ao fim do seu próprio It is recurso. good news. God called him Foram boas novas aquele chamamento de while Deus he was 80. quando ele estava com 80 anos. But that news came too late. Mas aquelas boas novas chegaram muito tarde. Now, if that news could come 20 years earlier, Se aquelas boas novas tivessem vindo 40, 20 anos then antes, Moses would be much useful. então Moisés talvez fosse muito mais útil. Or 30 years earlier. Ou quem sabe 30 anos antes. But everything become too late. Mas agora tudo se tornou tão tardio. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, never too late. mas nunca é tarde. Because 40 years ago, Porque 40 anos antes, he was ahead of his God. ele estava à frente do seu Deus. But now after 40 years, Mas agora, depois desses 40 he anos, thought everything was too late. ele achava que estava tarde demais para tudo. This news is too wonderful. Aquelas eram, de fato, boas novas. But how do you expect that? Mas como é que você poderia esperar? An 8 years old man is able to fulfill the God is to fulfill the mission from God. Como você poderia esperar que um homem de 80 anos pudesse, então, levar a cabo, levar a termo aquilo que era a vontade de Deus? But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Moses. Moisés, That's how God used Moses. foi assim que Deus usou Moisés. That's the same way God used you and me.
Dessa mesma maneira que ele usou Moisés, é a maneira que ele deseja usar você e a mim. We do find the school of prophets in the Bible. Realmente nós encontramos a escola de profetas na Bíblia. But the greatest prophets in the Bible all came from the wilderness. Mas todos os grandes profetas da Bíblia, eles vieram do deserto. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That 40 years of the school of wilderness Aqueles 40 anos na escola do deserto let Moses know fez com que Moisés soubesse the secret or the art of serving his master. o segredo ou a arte de servir o seu mestre. And not only in the Old Testament, Mas agora não apenas no Antigo now Testamento, in the New Testament, no Novo Testamento. you know that how God called Peter. Você lembra como Deus chamou Pedro? He said, "Come and follow me." Como o Senhor chamou a Pedro, ele disse: vem e segue-me. In the beginning, he only said, "Follow me." No início ele simplesmente disse: segue-me. Then 1 year later, Então um ano mais tarde, and he met Peter again. ele encontra-se com Pedro novamente. Follow me, I will make you fishermen. E então ele diz: segue-me e vos farei pescadores de homens. Now, not only called to follow the Lord, Não apenas um chamado para seguir o Senhor, now with a mission, mas agora com uma missão. but more than that, Mas ainda mais do how que can isso, you serve God? como você serve a Deus? How can you fulfill your mission? Como você pode cumprir a sua missão? Peter knew himself very well. Pedro conhecia-se muito bem. He put his confidence in himself. Ele colocava toda a sua confiança em si mesmo. But when Peter reached the third year of following the Lord, Mas após 3 anos seguindo o Senhor, same word following. a mesma palavra segue-me, Now, if anyone who want to follow me, e o Senhor diz, se alguém quer seguir, let him deny himself negue-se a si mesmo and take up his cross Toma and sua follow cruz. me daily. e siga-me a cada dia. So you see, brothers, Então vocês veem, you irmãos, find here you have a calling. você observa que aqui há um chamamento. Behind every call, you have the purpose of God. Então, por detrás de cada chamamento você encontra o propósito de Deus. And in the Old Testament, No Antigo Testamento, God called Abraham Deus chamou Abraão to walk in the heavenly way. para prosseguir um caminho celestial. The same thing when the Lord called disciples. Da mesma forma, quando o Senhor chamou os seus discípulos, He said, "Come along with me. Ele disse: vinde após mim. You are the man who has no way, Vocês são homens que não têm um caminho, but travel with me. mas viajem comigo. I have a way. Eu tenho um caminho. Come along with me." Venham comigo. So, brothers, Irmãos, because He has that way, mas porque Ele tem esse caminho, when we follow Him, quando nós o seguimos, then finally God's purpose is being fulfilled in our lives. então finalmente o propósito de Deus é cumprido em nossas vidas. So when God called these people, Então, quando Deus chamou essas pessoas, always with a purpose, sempre com um propósito, but with a call from heaven, mas com um chamamento dos céus, there are two ends. há 2 fins. One end, there are two sides. Tem 2 lados, 2 lados desse One chamamento. side Um lado is to call us into something. é para nos chamarmos para dentro de alguma coisa. And then another aspect, another side, Então, o outro lado, we are called to be out of something. nós somos chamados para sairmos de alguma coisa. Now, sometimes when we read the four Gospels, Algumas vezes, quando lemos os 4 evangelhos, our impression is this. a nossa impressão é a seguinte: Because we heard that word. pelo fato de termos ouvido aquela palavra, If anyone want to follow me, se quem quiser vir após mim, deny himself, negue-se a si mesmo, take up his cross. toma a sua cruz. So, as if we have the impression, É como se nós tivéssemos a impressão the Lord wants us to call us out of something. que o Senhor deseja nos chamar para fora de alguma coisa. For that reason, we have to pay the cost. É por isso que nós temos que pagar um preço. Sometimes the cost is too dear. Algumas vezes esse preço é muito alto. So, after so much struggle, Então, após muita luta, finally we give ourselves up. algumas vezes nós então abrimos mão. So Cedemos. our impression, Então a nossa impressão é, when we answer a call, quando nós respondemos a um we chamado, always think how much cost we are going to
how much God cost we are going to pay. De alguma forma nós calculamos qual o preço que vamos pagar. How much we should deny ourselves. Quanto que nós temos que negar a nós mesmos? So that's our wrong impression. Então essa é a nossa impressão incorreta. Actually, in the beginning of discipleship, No princípio do discipulado, if you read chapter 1 of John, se você ler o primeiro capítulo de João, and the Lord said to Philip, então o Senhor diz a Filipe, just follow me. siga-me. When you follow our Lord, Quando você segue o nosso Senhor, then you come to the sound of blessing, you come to the fountain of life. você então chega à fonte da vida. And you are being satisfied, you are being nourished, your thirst will be quenched. A sua sede, então, você vai ser dessedentado nessa fonte. When we are being filled with life, Quando nós estamos cheios da vida, then you know how to follow Him. aí então você vai saber como seguir So a Ele. never change the order. Nunca inverta a ordem. That's why in Old Testament É por isso que no Antigo Testamento we learn some principle from double call of Abraham, Jacob, Samuel, and Moses. nós aprendemos alguns princípios, os chamamentos duplos de Abraão, Jacó, Moisés e Samuel. In these four characters, Nesses 4 personagens, we learn that when we answer His call, quando eles responderam aquele chamado, now we are called into something glorious. nós vemos que nós somos chamados para algo glorioso. If you really see that glory, Se você realmente vive essa glória, if you really know how glorious is that call, se você realmente vive quão glorioso é esse chamamento, then it will not be difficult for us to give up everything for the Lord. então não será difícil para nós abrirmos mão de tudo pelo Senhor. So that's why the order is just right. É por isso que a ordem está correta. In Old Testament, we are called into something positive and glorious. Então no Antigo Testamento nós somos chamados para alguma coisa positiva e gloriosa. Then when we come to the New Então Testament, quando chegamos ao Novo Testamento, then we are being called from something negative. nós somos chamados para fora de algo negativo. So that's why it's not Martha, Martha. Por isso que não é Marta, Marta. No, it is Martha, É Martha. por isso que é Marta, Marta. It is not Mary, Mary. E não é Maria, Maria. And that's why it's Simon, Simon. É por isso que é Simão, Simão. Not Peter, Peter. E não é Pedro, Pedro. And if you read the New Testament, Se você ler o Novo Testamento, it was Saul, Saul, not Paul, Paul. ali é dito Saulo, Saulo, e não Paulo, Paulo. Martha is full of natural zeal. Marta está cheia daquele zelo natural. And Simon is full of natural strength. E Simão está cheio daquela força, daquela confiança natural. And Paul is full of natural sight, visions, song. Saulo então está cheio daquela visão espiritual. He was very sharp with this world. Ele era muito aguçado em relação a este mundo. He almost can see everything about this world. É como se ele pudesse ver tudo a respeito deste mundo. So he was a man with a natural talent and with a natural sight. Ele era um homem com talento natural e com a visão natural. On the way to Damascus, Naquele caminho para Damasco, somehow his sight has been blinded. de alguma forma as suas vistas foram cegadas. He has been delivered from his natural sight. Ele foi libertado da sua visão natural. And Simon being delivered from his natural strength. E Simão foi libertado da sua força natural. And Martha being delivered from his natural zeal. E Marta foi libertada do seu zelo natural. Martha, Martha. Marta, Marta. Simon, Simon. Simão, Simão. Saul, Saul. Saulo, Saulo. Represent different aspects of natural man. Estes representam aspectos diferentes do homem natural. But thank the Lord. Mas graças ao I have Senhor, been crucified with Christ. eu fui crucificado com Cristo. No longer I, but Christ who lives in me. Não vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Now, if you read these 7 double calls, Se você ler esses 7 chamamentos duplos, we are called into Christ. nós somos chamados para Cristo. Christ who lives in me. Cristo que vive em mim. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, don't forget, não se we esqueçam, also are called to be out of ourselves. nós também somos chamados para sairmos de nós mesmos. To die with Christ is wonderful. Morrer com Cristo é maravilhoso, But to be risen with Christ even much better. mas ressuscitar com Cristo é muito melhor. Why death? Why co-death with Christ? Porque a morte com Cristo, No longer I. não mais eu. If anything had to die, Se alguma coisa tem que it morrer, must be I, me. tem que ser eu. But if anything had
have to live, Se alguém tem que viver, must be Christ. tem que ser Cristo. You see, brothers and Vocês sisters, veem, irmãos e I irmãs? know that in the United States, Eu sei que lá nos Estados Unidos there's a group of brothers and sisters. tem um grupo de irmãos e irmãs. They love the writing of Mrs. Penn Lewis. Eles amam os escritos da irmã Jessie Penn Lewis. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Through the ministry of Mrs. Penn Lewis, Através do ministério da irmã Jessie Penn many Lewis, people's eyes are open. os olhos de muitos irmãos foram abertos. They discover, they know that. Eles sabem que, They, through the wonderful message of the cross, através da mensagem maravilhosa da they cruz, know that we have been crucified with the Lord. eles sabem que foram crucificados com o Senhor. It is wonderful, brothers. É maravilhoso, irmãos e irmãs. But for many, many years, Mas por muitos anos, and those brothers, aqueles irmãos, because their eyes only focus on the death, pelo fato dos olhos deles estarem somente voltados para a morte, so their life become very gray. a vida deles se tornou muito cinzenta. And you remember, Vocês se lembram? when Miss Penn Lewis conducted his conference in England, Quando a senhora Penn Lewis ela conduzia aquelas conferências ali na Inglaterra, there was a young student of Campbell Morgan, havia ali um jovem aluno de Campbell Morgan, whose name is Austin Spark. cujo nome era Austin Sparks. He was he learned a lot at the feet of Campbell Morgan. Ele aprendeu muito aos pés de Campbell Morgan. But thank the Lord, Mas graças ao he Senhor, has been drawn to the ministry. He has been drawn to the ministry of Miss Penn ele Lewis. foi atraído pelo ministério da irmã Jessie He Penn Lewis. was almost became successor of Mrs. Penn Lewis. Ele quase se tornou o sucessor da irmã Jessie Penn And he Lewis. also conduct many conferences, so-called overcomers conference. E ele também conduziu muitas daquelas conferências chamadas a Conferência dos Vencedores. We thank the Lord for Miss Penn Lewis ministry, Damos graças ao Senhor pelo ministério da irmã Jessie Penn Lewis, but because God also raised Austin Spark. mas também pelo Senhor ter levantado o irmão Austin Sparks. So what was his ministry? Qual era o ministério dele? Thank the Lord. Graças ao He Senhor. will still continue with that ministry of Miss Penn Lewis. Ele continuou com aquele ministério da irmã Jessie Penn Lewis, But then he sees something positive. mas aí ele viu algo positivo. He sees the resurrection side of the cross. Ele viu o lado da ressurreição da cruz. Thank the Lord. Graças ao Do Senhor. you see that? Vocês veem isso? If you only see that, we are called out of something, Se você simplesmente vê que fomos chamados para fora de alguma coisa, that is all wonderful. isso é maravilhoso. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com I Cristo. always come to the very end of my natural Eu life. também chego ao fim da minha vida I natural. always come to the end of my natural Eu resource. também chego ao final dos meus recursos próprios. As far as my life is No concerned, tocante à minha própria vida. the end of my life. O fim da minha vida. As far as my usefulness is No concerned, tocante à minha usabilidade. the end of my natural O resource. fim dos meus recursos próprios. That's why Paul said, É por isso que Paulo I'm disse: carrying death of Jesus in my body. eu trago em mim a morte do Senhor Jesus. But for one purpose, Mas para um the propósito, life of Jesus may be manifest para que a vida de Cristo seja manifesta in other people. nas outras pessoas. So what does that O mean? que significa isso? Thank the Lord. Graças ao Senhor. Not I, Não eu, but Christ. mas Cristo. And many people only think about not I. Algumas pessoas só pensam no não eu. They always dwell in death. E eles simplesmente permanecem na morte. Yes, we are called out of death. Sim, nós fomos chamados para fora da morte. Risen life is life out of death. A vida de ressurreição é uma vida que sai da morte. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now in South America, Na América do Sul, especially I forgot where in South America, there was a huge land full of grass. eu não me lembro agora onde na América do Sul, mas havia uma terra, um local onde havia muita grama. And then one day there was a straight fire. Então, certa vez aconteceu, surgiu um fogo muito estranho. Now burn that piece of land into ashes. Então queimou toda aquela terra e só sobraram cinzas. For a while, it's almost like a black land, almost black land. It's all dead. Por um período de tempo aquilo ficou tudo preto, como se houvesse apenas But morte. after a few years, Mas após alguns anos, they found a flower, eles encontraram ali uma flor. and that flower really come out from that part of the world. E aquela flor realmente nasceu naquele lugar ali. And botanists was curious about this flower. E os botânicos eles ficaram muito curiosos a respeito daquela They florzinha. want to classify that flower. E eles então tentaram classificar aquela flor. They worked very hard E trabalharam muito, for many years. por muitos anos. They couldn't just classify that
that life. Simplesmente não conseguiram classificar aquela vida. In other words, Em outras palavras, they are not able to put this life side by side with any other life on earth. em outras palavras, eles não conseguiram colocar aquela vida lado a lado com qualquer outra vida sobre essa terra. So finally, Então, finalmente, now the botanists, they make a decision. finalmente aqueles botânicos tomaram uma decisão. This plant, this flower form its own class. E eles disseram, essa flor, ela forma a sua própria classe. This is unique. Ela é singular. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the life in Christ, a vida em Cristo, the life with the only begotten Son of our Heavenly a Father. filha do Filho unigênito do nosso Deus. That life is in its own class. Aquela é uma vida que possui a sua própria classe. The life was in Him. A vida estava nele. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, our life is no longer life. a nossa vida não é mais vida. If we compare with that unique life, Se nós compararmos com aquela vida singular, our life is only the shadow of that a life. nossa vida é apenas uma sombra daquela outra vida. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor, No longer I, but Christ. não mais eu, mas Cristo. This life out of death. Essa é a vida que sai da We morte. are called into life. Nós somos chamados para a vida. That's Abraham, Jacob, Moses, and Samuel. Isso aí então é Abraão, Jacó, Moisés, Samuel. We are called out of death. Nós fomos chamados para fora da We are morte. called out from ourselves. Fomos chamados para fora de nós mesmos. That's why you have Martha, you have Simon, and Saul. É por isso que você então tem Marta, Simão, Saulo. So if we go through the 7 double calling, E se nós então estudarmos esses 7 chamamentos duplos, just one sentence. apenas uma sentença No descreve: longer I, but Christ. não mais eu, mas Cristo. We always being called into Christ Todos fomos chamados em Cristo. and abide in Christ. E para habitarmos, Remain there. permanecermos em Cristo Remain there. e ficarmos ali. And at the same time, E ao mesmo tempo, because we are in Christ, por estarmos em Cristo, we are being strengthened. nós somos fortalecidos. We are being filled with the Holy Nós Spirit. somos cheios do Espírito Now, Santo. it is almost don't use our energy. It's so easy. We may call out from ourselves. Então, quase sem usarmos a energia, nós somos facilmente chamados para fora de nós mesmos. So I think we can learn a lot from this 7 double calling. Eu creio que nós podemos aprender muito desses 7 chamamentos I know there duplos. is a book in Portuguese called Double Calling. Eu sei que há um livro em português chamado Duplo Chamamento. Now you can consult that book Você pode consultar esse livro. and you can go through these 7 double E calling. você pode então ver todos esses 7 chamamentos. But this time we will follow a different line. Mas dessa vez nós vamos seguir uma linha diferente. We still try to base on this 7 double calling. Nós ainda vamos tentar nos basear nesses 7 chamamentos duplos. We want to go one step further. Mas nós queremos dar um passo além. We want to find something deeper than what we have known. Nós queremos encontrar algo mais profundo do que aquilo que nós já conhecemos. So what's the key to this 7 double calling? Então qual que é a chave para esses chamamentos duplos? Of course, É claro, Abraham is an individual, Abraão é um indivíduo. and Moses individual, Moisés também é um indivíduo. Martha an individual, Marta é um indivíduo. and Paul was an E individual. Saulo também era um indivíduo. Of course, as individuals, they were called. É claro que como indivíduos eles foram chamados. They have been called with double calling. Eles foram chamados com chamamento duplo. But how do you explain the whole thing? Mas como é que você explica tudo? So let's come to Matthew chapter 23. Então vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 23. Verse 37. Versículo 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I've longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Look, your house is left to you desolate. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. For I tell you, you will not see me again until you say,
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Here we have another double calling, Aqui nós temos um outro chamamento duplo, not individual call. mas não é um chamamento para o indivíduo, It's a double call corporate. mas é um chamamento duplo corporativo. So here we heard, oh Jerusalem, Jerusalem. E aqui nós vemos Jerusalém, Jerusalém. So strictly speaking, there are 8 double call in the Bible. Então, falando de maneira estrita, existem 8 chamamentos duplos na 7 Bíblia. individual, 1 corporate. 7 para indivíduos e 1 corporativo. From Abraham all the way to Saul. De Abraão até Saulo. Now somehow you find the purpose behind that call. De alguma forma você encontra um propósito por detrás do chamamento. Now why that purpose? Então, por que esse propósito? And then we find a corporate calling. E agora então nós encontramos esse chamamento corporativo. Oh Jerusalem, Jerusalem. Ó Jerusalém, Jerusalém. Now brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, is it possible Jerusalem, Jerusalem should serve a key to open the double call from Abraham all the way to Saul? será que Jerusalém, Jerusalém poderia ser uma chave para que nós abríssemos os outros demais chamamentos duplos de Abraão Now, até what Saulo? is the meaning of Jerusalem, Jerusalem? Qual o significado de Jerusalém, Jerusalém? You know, Jesus wept over Jerusalem. Você se lembra que Jesus chorou sobre Jerusalém? And if you know the Greek well, Se você conhecer bem o grego, now the context here actually, those who know the original, e para aqueles que conhecem o original, o contexto aqui, in the 4 Gospels, nos 4 evangelhos, when our Lord Jesus utters some saying or some utterances, quando o Senhor Jesus pronuncia alguma coisa, actually they were in the form of a poetry. na realidade era na forma de um poema. For example, a fox has hole, birds has net, but Son of Man has no place to lay his head. Por exemplo, as raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Now this is a poem. Então isso é um poema. And also the Lord's Prayer. Também a oração do Senhor. Again, a poem. De novo, um poema. Now that, not only that, Não apenas isso. and then here you have Jerusalem, Jerusalem. Aqui você encontra Jerusalém, Jerusalém. Now those who know the structure, what our Lord said, Aqueles que entendem da estrutura daquilo que o Senhor está dizendo. it's not only a poem. Não é apenas um poema. Actually, this is a poem of a lamentation. Na realidade, é um poema na forma de uma lamentação. Remember, you have a lamentation in the Old Testament. Você tem um livro de lamentações no Antigo Testamento. Jeremiah wept over Jerusalem. Jeremias chorou sobre Jerusalém. According to tradition, De acordo com a tradição, he hid himself in a cave of Golgotha, ele se escondeu naquela caverna, naquela gruta do Gólgota, which is not far from the gate of Damascus. que não fica muito distante do portão de Damasco, Where he saw the whole city of Jerusalem being burned, à medida em que ele via toda a cidade de Jerusalém sendo queimada. and some fire from heaven really burned in his bones. De alguma forma, aquele fogo do céu começou a queimar em seus He ossos, wept over e Jerusalem. ele chorou sobre Jerusalém. That's why we have É lamentation. por isso que nós temos lamentações. Now one day, our Lord Jesus asked disciples, Uma vez, um dia, o Senhor perguntou aos seus discípulos: now how other people think of me? o que as pessoas dizem que eu sou? And then some suggestion. Então, uma das sugestões foi Jeremiah. Jeremias. Yes, Sim, because our Lord is true Jeremiah. porque o nosso Senhor é o verdadeiro Jeremias. Remember, Lembre-se, while he was on earth, quando ele estava sobre a terra, when he was approaching the city wall of Jerusalem, quando se aproximava dos muros de Jerusalém, most likely it was the time of sunsetting, provavelmente era o momento do pôr do sol, and he wept over Jerusalem. e ele chorou sobre Jerusalém. He said, Jerusalem, E Jerusalem, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, you kill the prophets and stone those sent to you. que mata os profetas e apedreja os que te foram How enviados. often I have longed to gather your children together, Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, as hen gather her chicks under her wings, but you were not willing. como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. This is the lamentation of the true
prophet of Jeremiah. Essa é a lamentação do verdadeiro profeta Jeremias. So, if we use the whole Bible to explain this portion, Se nós utilizarmos toda a Bíblia para explicar essa porção, then immediately we discover então imediatamente nós descobrimos: God has a specific word in His mind, work in His mind. Deus tem uma obra específica em sua mente. Now, if you read your Bible carefully, Se você ler sua Bíblia cuidadosamente, especially if you read Hebrews, especialmente se você ler o livro de Hebreus, you remember how Bible said Abraham, Isaac, and Jacob. você se lembra como a Bíblia diz: Abraão, Isaac e Jacó. They all lived in a tent. Eles sempre moraram em tendas. However, they have a glorious hope. Entretanto, eles tinham uma esperança gloriosa, Because they were looking for a city with foundation. porque eles buscavam aquela cidade com fundamentos. Now, if you read the whole context well, Se você ler aquele contexto bem, in other words, em outras palavras, Abraham, Isaac, and Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, they are just like you and me. eles são como você e eu. We are waiting for something to come. Nós estamos aguardando que algo venha. And not only that, E não apenas isso. I think we better read that portion. Eu creio que é importante que nós leiamos essa porção. Hebrew, Livro chapter de 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Let's read let's read verse 9. Vamos ler a partir do versículo 9. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in the foreign country. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, Habitando em tendas com Isaac e Jacó, who were heirs with him of the same promise. herdeiros com ele da mesma promessa. For he was looking forward to the city with foundations, Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, whose architect and builder is God. da qual Deus é o arquiteto e edificador. What does that mean? O que significa isso? Today, God is building that city. Hoje, Deus está edificando essa cidade. We are still in the process. Today, we still live in a time when God's still in the middle of His work. Hoje, nós vivemos naquele momento em que Deus ainda está realizando a sua obra de edificação. God is the architect and builder of New Jerusalem. Deus é o arquiteto e o edificador da Nova Jerusalém. Now, He worked from Abraham, since from Abraham. E ele trabalha desde a época de Abraão. Because they were waiting, they were looking for that city while they were in the tents. Porque eles aguardavam aquela cidade enquanto ainda habitavam em tendas. They know their life on this earth is only temporary. Eles sabiam que a vida deles sobre essa terra era apenas temporária. And God is building a city of foundation. E Deus estava edificando uma cidade com This will fundamentos. be their eternal home. E ali seria então o seu lar eterno. Now, when they travel on this earth, Então, quando eles viajavam nesta terra, and the whole world is nothing but a way. este mundo nada mais é do que um caminho. And at most, we have a tomb on this earth. No máximo que nós temos neste mundo é um túmulo. But we know that our eternal home is New Mas Jerusalem. nós sabemos que o nosso lar eterno é a Nova Jerusalém. But wonderful thing is this. Mas uma coisa maravilhosa é o seguinte: Today, God is working toward that direction. hoje Deus está trabalhando nesta direção. So from this incident, from the word here, Da palavra que lemos aqui, we know that God has a nós purpose. sabemos que Deus tem um propósito. At the end of His working, E no final da sua obra, something will come out. algo surgirá.
So for that reason, Então, por essa we razão, have been given the word of God. nos foi dada a palavra de Deus. And God is God Alpha and E Omega. o nosso Deus é o Deus do Alfa e do Ômega. Genesis is the book of Alpha. O Gênesis é o livro do Alfa. And Revelation is book of Omega. E Apocalipse é o livro do Ômega. Now, brothers, Agora, irmãos, if you want to know what is in the heart of our God, se você quiser conhecer o que está no coração do nosso Deus, what is working today, qual é a sua obra hoje? you wait Você aguarda until you come to the conclusion of the universe. até que você chegue à conclusão do universo, Until you come to the last chapter of the universe. até que você chegue ao último capítulo do universo, And especially when you come to the very end of the book of Revelation. especialmente quando você chega ao final do livro de Apocalipse. Remember, Lembre-se, what you see, which means that's something which already in God's heart from the beginning. e o que você vê é algo que estava no coração de Deus desde o início, From eternity to de eternity, eternidade a eternidade. God wants to work. Deus fez uma obra. That's why the time is here. É por isso que o momento é este. Time means that something is in motion. Tempo significa que algo está em movimento. The physics will tell you Os físicos vão te dizer the reason you have time a razão pela qual você tem tempo because you have movement here and é there. porque você tem um movimento aqui e acolá. Then when God begins to move, Então, quando Deus começa a when mover, God begins to work according to His eternal quando purpose, Deus começa a trabalhar segundo o seu propósito then eterno, the time begins. então começa o tempo. So remember, we have our eternity past Só lembre-se, nós temos a eternidade and passada also eternity in the e future. também a eternidade no futuro. Between these two eternities, Entre essas duas eternidades, you have parenthesis. você tem um parêntese. That's called time. E isso é chamado tempo. Now we want to know. Agora nós desejamos At the saber, end of the time, no fim do tempo, when we approaching the eternity, quando nós estamos aproximando da eternidade, what should be the final manifestation? qual será a manifestação final? It is very clear. É muito claro. I think everyone, when we read our Bible, when we come to the very end of the book, Eu creio que todos nós, quando chegamos ao final do livro, New Jerusalem come down from heaven. nós vemos a nova Jerusalém que desce do céu. That's the moment Abraham has been waiting for. Era por este momento que Abraão aguardava. This is the moment we have been waiting E for. é este momento pelo qual nós também aguardamos. So, brothers and Então, irmãos e sisters, irmãs, that's why Abraham lived by é faith. por isso que Abraão vivia pela fé. The Bible said he looked from afar, E a Bíblia diz que ele olhava à distância, but he accepted in such a gladly, such a happy way. e ele recebeu aquilo com tanta gratidão. The same thing with us. A mesma coisa We conosco. know that will happen that E day, nós sabemos que isso acontecerá naquele dia. but heaven already began in our life. Mas os céus já tiveram início na nossa vida. Why? Por quê? Because at that day, Porque naquele dia the word of God will accomplish. a palavra de Deus será cumprida. But today we are still living time. Mas hoje ainda vivemos no tempo. So what does that O mean? que significa isso? That means He's working toward that purpose. Significa que Deus está trabalhando em direção àquele propósito. So that Omega, Então ali está o Ômega. from the very end, from the ultimate manifestation of the universe. A manifestação final deste universo. You know that's what God wants to do. Você sabe que é isto que Deus deseja fazer. But then if you come to the Genesis, Mas então quando você chega em Gênesis, the Alpha book, o livro do Alfa, in the beginning God created heaven and earth. no princípio criou Deus os céus e a terra. And in this wonderful book of Genesis, E esse é o livro maravilhoso de it Gênesis. is a book of beginning. É um livro de princípios. And then when you look at what God was doing in the beginning, Então quando você observa o que Deus fazia ali no princípio, remember, lembre-se, when God created Adam, quando Deus criou Adão, men were created outside of the garden. o homem foi criado fora do jardim. But after when man was created, Então após o homem ter sido criado, then Adam was placed in the Garden of Eden. então Adão foi colocado no jardim do Éden. And remember, Lembre-se, that's the beginning of God's work. então ali é o início da obra de Do you Deus. see that? Você Here vê isso? you find the garden, Ali você encontra o jardim, and there you find a river come out from Garden of Eden. e você então observa que há um rio que sai do jardim do Éden. There you have 4 rivers Então você tem 4 rios to water the whole garden. para então irrigar todo aquele jardim. Não apenas isso, And you have 2 trees in the middle. você tem aquelas 2 árvores no meio. Then Adam had to choose
which tree he's going to take. E Adão então deveria escolher de qual árvore ele deveria comer. Now, unfortunately, Infelizmente. Adam took the forbidden tree of forbidden fruit. Então Adão comeu daquela árvore proibida. And the day he ate that fruit, E no dia que ele comeu daquela he árvore, died. ele morreu. And that's the beginning of death. Ali então foi o início da morte. Now, death entered into the world. Então a morte entrou no mundo. Outwardly speaking. Falando de uma maneira exterior, Now, somehow the God's work is being interrupted. de alguma forma como se a obra de Deus tivesse sofrido uma In interrupção. some way, God's will has suffered some kind of damage. De alguma forma como se a vontade de Deus tivesse sofrido algum tipo But de anyway, problema. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, before the fall, antes da queda, before the sin entered into the world, antes que o pecado entrasse no mundo, when Adam and Eve were first created, quando Adão e Eva foram inicialmente criados, they were put between the two trees. eles foram colocados diante de duas árvores. Now, these two trees represent the two most important principles in the universe. E essas duas árvores representam os dois princípios mais importantes em todo o universo. Whether Adam really chose the life, Se Adão tivesse escolhido a vida, because only Christ is source of life, porque somente Cristo é a fonte da vida, or you choose the tree of knowledge and good and ou evil. então ele escolheria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Then, of course, we know what happened later. É claro que nós sabemos o que aconteceu. Then you have the story between Genesis and Revelation. Então você tem aquela história entre Gênesis e Apocalipse. But we know very Mas nós well. sabemos muito bem. Before sin entered into the world. Antes que o pecado entrasse no mundo, And then, God put Adam into the garden. nós vemos que Deus colocou Adão no jardim. So at least that part of God's work. Pelo menos essa parte da obra de Deus. Before sin entered into the world. Antes que o pecado entrasse no mundo, Before humans fall. antes da queda do homem, Definitely that belonged to part of his original will. definitivamente essa parte pertence à sua vontade original. Now, of course, Claro, in the eternal past, que no passado eterno, that blueprint, aquela planta, that plan of God's work, aquele plano da obra de Deus, eventually, New Jerusalem, finalmente teria Nova Jerusalém. but he had to begin somewhere. Mas tinha que começar em algum lugar. He began with Garden of Eden. Ele começou ali no Jardim do Éden. Then he ended up with New Jerusalem. Então ele termina com a Nova Jerusalém. Now he began, Ele but começa, some of the work has been stopped. mas de alguma forma a obra se interrompeu. Now, if you travel Middle East today, Middle East today. Se você viajar para o Oriente Médio hoje, For example, if you go to Israel, se você for para Israel, and you always find some wonderful house being built, você vai descobrir casas maravilhosas sendo edificadas. but for some reason they stop Mas de alguma forma elas pararam, because their money is no longer available. porque de alguma forma não tem mais dinheiro. So they are waiting for one day, if they're rich enough, they will build the whole thing. E eles estão esperando que algum dia eles possam ter dinheiro suficiente para concluir aquela obra. But anyway, they already started the foundation. Mas de alguma forma eles já deram início à fundação. They have a second floor, Eles já têm o segundo andar, but they have a third floor in mind. mas eles gostariam de construir um terceiro The andar. third floor is still not there. Mas o terceiro andar não está ali. But at least you know there's some foundations there. Mas pelo menos você sabe que o fundamento está ali. Because the sin of man. Mas por causa do pecado do homem, Somehow the work of God has been delayed, has been interrupted. de alguma forma a obra de Deus foi atrasada, foi interrompida. But Garden of Eden, no doubt, still that foundation. Mas de fato o Jardim do Éden é aquele fundamento. What New Jerusalem? O que é a Nova New Jerusalém? Jerusalem is a garden city A Nova Jerusalém é a cidade jardim, with the base of a garden. com a base do jardim. So remember, Lembre-se. in God's mind, Na mente de Deus, all He wants is a garden city. tudo que ele deseja é essa cidade jardim. So garden already there. O jardim já está ali. He wants to build something from there. E ele quer continuar a edificar alguma coisa a partir But dali. unfortunately, Mas infelizmente, man's fall interrupt the whole thing. a queda do homem interrompeu esse But processo. no matter what, Mas não importa. it still starting from there. De alguma forma começou ali. Then God never failed His work. Então Deus nunca falha para com a sua obra. Finally, you find a New Jerusalem will come down from heaven. Finalmente você verá Nova Jerusalém descendo do céu. Now, the question is A this. pergunta é a seguinte: What was in His mind? o que estava na mente de Deus? How do you know that's His will? Como você pode saber que essa é a sua Now, vontade? let me give you one illustration. Deixe-me dar uma ilustração. You know Brasilia as the capital of Brazil. Vocês todos sabem que Brasília é a capital do Brasil. But today, you have the Brasilia.
Mas hoje você tem Brasília. But I think 50 years ago you don't have that. You don't have that city. Mas eu creio que há 50 anos essa cidade não existia. Am I correct? Yes. 50 years. Yeah. No, you don't have it. Há 50 anos antes Then o Brasil não one day, existia. then one day, Então um dia, when Brazilian government decided to make a capital out of nothing. quando o governo brasileiro decidiu criar uma capital ali no meio do nada, So here comes the architect. aqui então chega aquele arquiteto. I think if you know Brazilian history, you should know the name of that Mas se architect. você conhece a história do Brasil, você tem que saber o nome desse arquiteto. So one day he visited that land, that piece of land. Então um dia ele visitou aquela porção de terra ali. When he looked every direction, Quando ele olhou em todas as direções, all he saw is just like a wilderness, nothing there. tudo que ele viu foi como um grande deserto e nada mais. But then Mas então, something already began to born in his mind. alguma coisa então começou a nascer na sua mente. Now in his mind, Na sua mente, he already had the plan for the city. ele já tinha um plano para aquela cidade. Now, unless he told us A menos que ele nos contasse what was in his mind, o que estava na sua mente, we will never know what was in his nós mind. nunca saberíamos o que estava lá. But later, Mas mais tarde, when the whole thing began to build, quando tudo aquilo começou a ser edificado, then you know what was in his mind. aí então você começa a compreender o que estava na mente dele. The whole city of Brasilia was built according to that pattern. Já toda a cidade de Brasília foi edificada segundo aquele padrão. Now we knew it very well. Agora nós sabemos qual The é. whole city of Brasilia should be in the form of a 747 jet. 747. A cidade de Brasília deveria se parecer com um avião a jato, um 747. Then President Lula should sit in the pilot seat. Então o presidente Lula tinha que sentar ali na cadeira do piloto. And then you see the whole city just built according to that shape. Então você vê que toda a cidade foi edificada segundo essa forma. And then later they begin to plant the trees. E mais tarde eles começaram a plantar as árvores. Later they began to build the house. E mais tarde construíram as casas. Think about it. Pense nisso. Suppose they plant the tree first. Vamos supor que eles tivessem primeiro plantado as árvores. If you look at the tree from the Se sky, você tivesse olhado aquelas árvores lá do céu, now you see a whole thing in the shape of a jet 747. você vai ver tudo aquilo ali no formato de um jato 747. Suppose something interrupted. Vamos supor que alguma coisa We interrompe don't aquela know árvore. what happened. E não soubéssemos o que foi. But at least this is the foundation. Pelo menos a fundação está ali. Now later, if the work resumed, E vamos supor que mais tarde aquela obra reiniciasse. then finally many apartment building build up. Aí então você veria vários apartamentos sendo construídos. Then finally, the city of E Brasilia. finalmente toda a cidade de Brasília. No wonder many architects like to visit Brazil just to see Brasilia. Não é de se admirar que muitos arquitetos gostam de ver o Brasil somente para visitar Brasília. Same thing, brothers. A mesma coisa, irmãos. God has in mind Jerusalem. Deus tem em sua mente Jerusalém. When one day New Jerusalem come down from heaven, Quando um dia Nova Jerusalém descer do céu, you will make no mistake. That must be the will of God. você não vai ter qualquer dúvida que aquela de fato é a vontade de Deus. Then you will be verified. You will be confirmed. Então você vai receber essa If confirmação. you come to the beginning of this Bible story, Quando você então voltar ao início da história da Bíblia, it began with a garden. começou com um jardim. Think about it. Pense nisso. The end is Garden City. O final é cidade jardim. In the beginning of the tree of life, No início você tinha a árvore da at the vida. end of the tree of No life, final você também tem a árvore in da the vida. beginning of river, No início você tem um rio. at the end of the E river, no final também um in rio. the beginning trees, No início você tem árvores. and also trees, E também no final árvores. and my brothers and sisters. Então, meus irmãos e So do you irmãs, see that? vocês veem isso? What is New O Jerusalem? que é a Nova Jerusalém? Garden of Eden, 3 dimensions. É o jardim do Éden em 3 dimensões. Why? Por quê? God is the architect and the builder. Porque o nosso Deus, ele é o arquiteto e o edificador. Even enemy try to frustrate the work of God. Ainda que o inimigo de Deus procure frustrar a obra de Deus, Thank the Lord. graças ao Senhor, God was still going on. Deus ainda He prossegue. still work on. Ele ainda é Deus. So if you go back to Se Genesis, você retornar na Gênesis, you see the garden. você vai ver o jardim. And that the garden really is real garden, brothers and E de sisters. fato aquilo era um jardim de verdade, irmãos e irmãs. One day, Jerusalem is real Jerusalem. Um dia essa Nova Jerusalém é uma Nova Jerusalém real. Will come down from E heaven. ela vai descer do céu. And some people thought that how is it possible to have a real garden of Eden? Então algumas pessoas ficam pensando, será que é possível ter um jardim do Éden de verdade mesmo? Now recently, Recentemente, gradually, even scientists believe that
even scientists, they claim that they have discovered the first river of four gardens. Então, finalmente, Four river of gardens. recentemente, os próprios cientistas reconheceram que encontraram os 4 rios do jardim. Now, where is Garden of Eden? Então, onde é que está o jardim do Éden? According to the Bible, De acordo com a there Bíblia, are 4 rivers will flow through the land. há 4 rios que fluíam naquela terra. So it's not small garden. Não é um jardim pequeno, It is a huge garden. mas é um jardim muito grande. It's a huge garden. É um jardim muito, muito grande. Probably even bigger than the Balana. Talvez muito maior que o Paraná. But anyway, brothers and sisters. Muito bem, meus irmãos. And these 4 rivers will flow through it. E aqueles 4 rios fluiriam no meio do jardim. But today you only see 2. Mas hoje você só sabe de 2. One is Euphrates, and another one is Tigris. Um deles é o Eufrates e o outro é o Tigre. Now where can you find another 2? Onde você vai encontrar os outros 2? So people was very puzzled. Então as pessoas ficaram muito... If you can find out all these 4 rivers, Será que nós conseguimos encontrar os 4 rios? then most likely you know that where the Garden of Eden was E located. se nós conseguirmos encontrá-los, provavelmente saberemos a região onde estava o Jardim do Éden. Just a few years ago, Apenas há poucos anos. now some people they went to Kuwait. Eles foram lá no Kuwait. They found some roundstone from the river in near Kuwait, near the Persian Gulf. E eles encontraram algumas pedras bem redondinhas ali próximo do Golfo Pérsico. And then this scientist traveled to Medina Então, in Saudi Arabia. então os cientistas eles viajaram até Medina, que fica na Arábia. Now, in that mountain, you also find the same round table, pebbles, pebble stones. E ali, na Península Arábica, eles encontraram também o mesmo tipo de pedrinhas redondas. So the scientists think that there must be something to connect the 2 places. Então, deveria haver alguma coisa que conectasse lá o Kuwait com a Arábia Saudita. So they found some dry wadi from Kuwait. E eles encontraram um leito seco, um wadi, né, ali no Kuwait. That disappears. Um leito de rio seco, né? So E de repente desaparecia. then scientists believe, suggest that E alguns cientistas acreditavam o seguinte: probably the first river in Garden of Eden talvez aquele primeiro rio lá no Jardim do Éden had been buried under the desert. ficou soterrado sob o deserto. Now, if this river really flow underneath, Se de fato esse rio fluiu por aqui, then the color of the sand will be different. então a cor da areia vai ter que ser diferente. So then, one scientist in University of Boston, Então, um cientista da Universidade de Boston, because he used to join NASA in many space programs. e pelo fato de ele ter trabalhado com a NASA em vários programas espaciais, So he knows how to read the photos from NASA. ele sabia como interpretar aquelas fotos de satélite. So scientists make a study, Então, os cientistas fizeram um estudo and there's a discovery. e eles fizeram uma descoberta. According to that photo, definitely there was a river from Kuwait all the way to Medina. Então, de acordo com aquelas fotos de satélite, de fato, houve um rio que ligava o Kuwait até Medina, na Arábia Saudita. But when that river went underground, Mas quando foi que esse rio começou agora a estar subterrâneo? now from the Poland, you know, Então, then they are able to decide how old was that. When that happened? Poland. então, a partir do pólen, Poland fossil. a partir do fóssil de pólen, eles conseguiram datar So they aquele believe rio. that 5,000 years ago, Eles entendem que cerca de 5.000 anos the atrás, river was there. que havia um rio ali. It was as wide as some part of the Amazon River. Era tão largo como algumas partes do rio Amazonas. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? And from the Poland fossil, Então, daquele fóssil do pólen, they believe that in the beginning it was not a desert. eles entenderam que no princípio ali não era um deserto. Saudi Arabia is nothing but desert. E a Arábia Saudita não é nada mais do que um grande deserto. But today, but 5,000 years ago was not like Há that. 5.000 anos antes não era assim. So from the Poland's fossil, Então, por causa daquele fóssil de pólen, they believe that area should be a garden eles entenderam que aquela região deveria ter sido um jardim full of trees and forests. cheio de árvores e florestas. Can you believe that? Você pode acreditar And nisso? then of course you have to verify from the E Bible. é claro que você tem que verificar isso na The Bíblia. Bible says it was surrounded by Havilah.
A Bíblia fala que ela era secundada pela terra de Havilá. Now, where's Havilah? Onde é que está essa terra de In the Havilá? Bible, Saudi Arabia. Na Bíblia é a Arábia Saudita. And not only that, Não apenas isso. if you follow the course of river, Se você seguir o curso daquele rio, you will find gold. você encontraria ouro. And that was true. E isso é verdade. Near the Medina mountain, Então, próximo àquela montanha ali em Medina, not far from there, they found gold. e não muito distante dali, eles encontraram ouro. You remember King Solomon, Você se lembra do rei Salomão? he built a navy, Ele construiu, ele tinha então uma frota de he sent navios, a ship abroad. e ele mandava seus navios. His first purpose, he tried to get the gold near Medina. Então se lembra que eles primeiro tentaram obter aquele ouro que fica próximo ali em Medina. If you read the book of Job, Se você ler o livro de Jó, how gold of Ophir, don't forget, is all from that area. quando é falado ali o ouro de Ofir, esse ouro vem daquela região ali. And not only that, E não apenas isso, precious stones. as pedras preciosas. Not only that, Não apenas you isso, can find pearl. você encontra pérola. Exactly just like what the Bible said. Exatamente como a Bíblia diz. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, now today people think, hoje as pessoas pensam, most likely that's Bishop River. provavelmente aquele era o rio Pison. But how about the second one? E o outro que falta? Again, De novo, with this success, com esse sucesso que then they tiveram, found another one, the same thing, but in the direction of Iran. eles encontraram esse outro rio, mas agora em direção do Irã. And more than that, Mais do que isso, so somehow they converge somewhere near today's Persian Gulf. de alguma forma aqueles rios eles convergem num local que é próximo hoje daquele Golfo Pérsico. Now, but don't forget, Não se esqueça. now in the early time, Nos tempos antigos, now the ocean level is much lower. o nível dos oceanos era mais baixo. So finally, it's four rivers into one river to the Gulf. Então, finalmente você tem aqueles 4 rios se unindo em um só rio e então desaguando no Golfo. Probably because of biblical flood. Provavelmente por causa do dilúvio relatado na Bíblia. That valley, it used to be a valley, Ali era um vale antes. and now you fulfill with the ocean, with the water. E ali foi cheio da água do oceano. That's today's Persian Gulf. E isso é hoje o Golfo Pérsico. So scientists are very excited about it. Então os cientistas estão muito empolgados a respeito But disso. now remember, brothers and Mas sisters, vamos lembrar, irmãos e we irmãs, believe that according to the Bible, nós queremos que, segundo a Bíblia, because after man's fall, que após a queda do homem, now the earth was being cursed. a terra foi amaldiçoada. That's why you have thistle and thorns. É por isso que ela tem cardos e espinhos. And for that E reason, por essa razão, now in the whole area of Saudi Arabia become desert. toda aquela região da Arábia Saudita se tornou um deserto. And the southern part Iraq become marshland E aquela parte sul do Iraque se tornou também desértica for several thousand years. por vários milhares de anos. But more than 5,000 years ago, Mas cerca de 5.000 anos antes, according to the de Bible, acordo com a Bíblia, in that part of the world, naquela região do mundo, God put Adam in the garden. Deus colocou o homem no jardim. Now, what is spiritual meaning? Então, qual é o significado Very espiritual simple, disso? brothers. É muito simples. In irmãos. this garden, Neste jardim, the whole garden will be watered. todo aquele jardim ele era irrigado. If you follow the course of river, Se você seguir o curso daquele you rio, will find gold, você vai encontrar ouro, and you will find pearls, você vai encontrar pérola and you will find precious e stones. você vai encontrar pedras preciosas. What is spiritual meaning of that? Qual o significado espiritual It's disso? very simple. É muito If simples. you read your Jeremiah, if I'm correctly, Se você ler o livro de Jeremias, se eu estiver correto, we are the water garden. nós somos esse jardim irregado. After we are being saved, Após sermos salvos, Holy Spirit dwell in our o spirit. Espírito Santo vem habitar em nosso espírito. That's the river of living water. Este é o rio de águas vivas. Then we become the garden of Eden. Então nós nos tornamos o jardim do We Éden. are being watered by the garden, by the water. Somos irrigados por essa água. So remember, Lembre-se. if you follow the course of river, Se nós seguirmos o curso do rio, what do you have? o que você vai You obter? have gold. Você vai ter ouro. Gold signifies the divine nature of God. O ouro significa a natureza divina. Then precious stone, Aí então você tem as pedras preciosas, transforming work of the Holy que Spirit. significa a obra de transformação do And Espírito then the Santo. pearl, Então você tem as the pérolas, life of the death. a vida
vida que sai da Do morte. you see that? Vocês veem isso? That's what the Lord is doing today. É isso que o Senhor está fazendo hoje. There's a true story about my daughter. Tem uma história verdadeira a respeito da minha filha. When she was only 10 years old, Quando ela só tinha 10 anos, she loved the Lord. ela amava o Senhor. And she also loved her grandpa. Também ela amava o seu avô. When her grandpa on her grandpa's birthday, Quando se aproximou o aniversário do seu avô, she would like to give a golden pen as a wonderful gift. ela queria dar a ele aquela caneta dourada como presente. But then, unfortunately, it was noticed by her brother. Mas infelizmente o seu irmão mais velho descobriu. Her brother said just to her, E o seu irmão sugeriu a ela: "Girl, don't give a gift like a golden pen." canetas não são presentes de meninas. In a sense, he wanted that golden pen for himself. É claro que de alguma forma ele queria obter aquela caneta dourada. But my daughter is a girl of principle. Mas a minha filha era uma menina de princípio. She wanted the best for her grandpa. Ela queria dar o melhor para o seu avô. Now on that birthday, Naquele aniversário. to our E surprise, no dia do aniversário, para nossa surpresa, and it was my son who gave the grandpa the golden pen. foi o meu filho mais velho quem deu aquela caneta dourada para o meu pai. So I asked my wife what happened to her. Aí eu perguntei para minha esposa: o que aconteceu? So finally we knew the story. Finalmente nós descobrimos a história. She said to my wife, Ela disse para minha "I esposa: want the best for my grandpa. eu queria dar o melhor para o meu vovô. I refused to give the golden pen to my brother." E eu recusava dar aquela caneta dourada para o meu irmão. He said, "The more I insist about it," Quanto mais eu insistia, he said, "I don't know why. eu não sabia por quê. My stomach began to speak. O meu estômago começou a falar. To the point that I had to give my golden pen up." Até o ponto que só parou quando eu dei aquela caneta para o meu irmão. He did not know that actually it was Holy Spirit who speak in her. Na verdade, ela não sabia que era o Espírito Santo falando com ela. 10 years old girl said, "My stomach is speaking to me." Uma garota de 10 anos de idade dizendo: o meu estômago está falando comigo. But for some reason, Mas de alguma forma, he yielded to that voice. ela se rendeu àquela voz. And finally, E he finalmente, gave that up. ela cedeu. Now, brothers, Irmãos, thank the Lord. graças ao Senhor, Even she's only 10 years old, ainda que ela tivesse apenas 10 anos de idade, we can see the divine nature of God in her. nós podemos ver a natureza divina dela. Because she just followed the course of river. Porque ela simplesmente seguiu o curso do rio. Then the gold is there. Aí então o ouro foi encontrado. Então a pérola foi encontrada. Then the precious E stone. também as pedras preciosas. My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, let me ask you one question. deixa eu fazer uma pergunta. When you read the last 2 chapters of Revelation, Quando você lê os últimos 2 capítulos de Apocalipse, you have New Jerusalem. você tem ali a Nova Jerusalém. What are the building materials for this New Jerusalem? Quais são os materiais utilizados na edificação da Nova Jerusalém? Only 3. Apenas 3 materiais: Gold, ouro, precious stones, pedras preciosas and pearl. e pérola. So, brothers and sisters, Então, now you irmãos, understand agora você entende? why Garden of Eden. Por que o Jardim do Éden? Because if you follow the work operation of the Holy Spirit, Porque se você segue a operação do Espírito then Santo, the material for building of New Jerusalem are already there. então você vai observar que os materiais para a edificação da Nova Jerusalém já estão ali. These are not for our personal adorning. Não, esses materiais não são para o nosso adorno pessoal. It is not that from now on you look like Madame Guillaume. Né? Daqui para frente você vai ficar parecido com Madame Guillaume. No, this material for the building up of New Jerusalem. Esses materiais de fato são para a edificação da Nova Jerusalém. So, brothers and sisters, Então, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem When you isso? see the beginning and the end. Quando vocês veem o início e o fim, When you see the Alpha and the quando Omega. você vê o Alfa e o You Ômega, already know this must be, it is very clear. então se torna muito claro That's what the Lord is doing today. que é isso que o Senhor está fazendo hoje. Okay, if you look at the middle of the Word of God. Então, se você, muito bem, olhar para o meio da palavra de Deus, Now, if you sempre, close your eyes, se você fechar seus olhos, and if you really take the middle, se você realmente pegar onde é que está o meio, you definitely will point you to Psalms. você de fato vai abrir o livro de Salmos. Now, in that area, Naquela região ali, you have 5 books of poetry você there. tem 5 livros de poesia. And to your E surprise, para a sua surpresa, how do you interpret Song of Songs? como você interpreta o livro de Cantares? Now, if you want to interpret a Song of Songs, Se você quiser interpretar o livro de Cantares, now there's a verse. há um versículo. Now, the bridegroom said to the bride, É que a noiva disse para o noivo: "You that dwell in the garden." ó, tu que habitas no jardim. If you translate into New Testament, E se você traduzir isso na linguagem do Novo Testamento, abide in Christ.
permanecer em Cristo. In the beginning, Garden of Eden. No início, Jardim do Éden. At the end, the Garden City. No final, a cidade Jardim. But in the middle, Mas no meio, abide you who dwell in the garden. ó tu que habitas no jardim. No wonder in Song of Songs, Não é de se admirar que no livro de Cânticos, there are dos 4 Cânticos, gardens, há 4 jardins. 2 cycles. Há 2 ciclos. First 2 gardens, Os primeiros 2 jardins spring and autumn. Primavera e outono. And another one, spring and autumn. E há outro ciclo de primavera e outono. So brothers, Então, irmãos, in the springtime, na época da primavera, you have flower garden. você tem o jardim das flores. In the autumn time, E na época do outono, you have a fruit. você tem um fruto. Not only fruit. Não apenas The fruto. Lord says, abide in me. Mas o Senhor disse, permanecer em Not mim. only will bear much fruit, Não, se você permanecer em mim, você não apenas vai produzir muito fruto, and that fruit will remain. mas aquele fruto permanecerá. This is the story of Song of Songs. Essa é a história do Cântico dos Cânticos. So if you take whole 66 book together, Se você tomar todos os 66 livros, brothers and sisters, irmãos e irmãs, you can see how Lord is working going that direction. como o Senhor está operando nessa direção. Now this time, Esta vez, we have another 4 evenings, that's all. nós temos apenas mais 4 noites. By the grace of the Lord, Mas pela graça do Senhor, we want to find out what kind of work the Lord God is doing today. nós queremos descobrir que tipo de obra o Senhor está realizando And to hoje. your surprise, E para a sua surpresa, that 7 double call aqueles 7 chamamentos duplos will give us a thread of that working. vai nos dar um alinhavo dessa obra. That's why you jump from Abraham to Jacob. É por isso que você salta de Abraão para Jacó. I think it's important. Isaac é importante. But why after Abraham you have Mas Jacob? por que após Abraão você tem Jacó? Then Moses, Então Moisés, then Samuel, depois Samuel, then when comes the New Testament, aí depois vem o Novo Testamento. Martha, Marta, and then Simon, então Simão, and e Saul. depois Saulo. So brother, Então, what irmãos, does that mean? o que significa isso? God began his work with Abraham. Deus começa a sua obra em Abraão. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraão, Isaac e Jacó. They were in the tents. Eles moravam na mesma tenda. They know that. Eles sabiam que This is not something eternal. e não era algo eterno. They are here only traveling. Eles sabiam que estavam aqui apenas viajando. Something transient. Alguma coisa que era There's transiente, something eternal. mas havia algo eterno. They're looking for the city of E foundation. eles aguardavam aquela cidade que tem So, fundamentos. brother, Então, for irmãos, that reason, por esta razão, Abraham. Abraão, Abraão. But then Jacob. Mas então Jacó, Jacó. Then Moses. Então Moisés, Moisés. And then Samuel. E então Samuel, Samuel. Finally, Saul. E finalmente Saulo, Saulo. Brothers, Irmãos, if we trace that 7 double calling, se nós então rastrearmos aqueles 7 duplos chamamentos, it will become clear to us vai se tornar claro para nós how God is the architect and builder of a New Jerusalem. porque Deus é o arquiteto e o edificador da Nova Jerusalém. And today we are part of His work. E hoje nós somos parte da sua obra. So may the Lord really speak to us. Que isso realmente possa falar a nós. Let me repeat again. Deixe-me repetir novamente. I know there is a book called Double Calling in Portuguese, Eu sei que há este livro em português chamado Duplo Chamamento. but this time we will follow that line. Mas dessa vez nós não vamos seguir aquela linha. Our concentration will be in Jerusalem. Mas o nosso foco se dará em Jerusalém, Jerusalém. That's why our evening theme is Jerusalem. É por isso que o tema da noite é Jerusalém, Jerusalém. So may the Lord really speak to our heart. Que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Let's pray. Vamos lá. Senhor, realmente esse é o nosso desejo. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Senhor, nós clamamos a Ti para que o Teu Santo Espírito, o Senhor possa operar em nós aquilo que Tu tens planejado para esses dias. Senhor, que o Senhor venha de fato nos atrair para Ti mesmo. E que o Senhor possa realizar a Tua obra em cada um dos nossos corações. Senhor, que a nossa resposta para o Teu Santo Espírito possa ser sim. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra e pedimos que realmente o Senhor nos conduza para os nossos lares, mas que o Senhor continue falando nos nossos corações. É que nós pedimos o nome precioso do nosso amado Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz.
Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.